Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, capítulo 40, 41 e o capítulo 42. Capítulo 40 fala do consolo para o povo de Deus. Olha como começa o capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Qual é o propósito do capítulo 40? Trazer consolo, consolar o povo de Deus e anunciar a grandeza e a soberania de Deus. Então, o capítulo 40, como lemos, começa com uma mensagem de consolo. E aí o verso 3 até o verso 5, o profeta Isaías proclama uma voz no deserto, preparando o caminho do Senhor, que será revelado a toda a humanidade. Deixa eu ler. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. E aí ele continua: façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, e terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Então ele está falando aqui da preparação do caminho do Senhor, um apontamento para a figura de João Batista, que é primo de Jesus, que nasce 6 meses antes de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, que vai ser o profeta que vai preparar o caminho para o Messias. Pastor, mais uma vez um apontamento para o Messias? Sim, Isaías é o livro mais messiânico do Velho Testamento. Né? Então ele fala aqui dessa voz no deserto, e aí ele continua, versos 6 a 8, Isaías exalta a eternidade e imutabilidade da palavra de Deus. Olha aí, eu preciso ler. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, o que ele está nos mostrando aqui? Ele está nos mostrando sobre a imutabilidade. Ou seja, a palavra de Deus não muda, não muda, não muda. Isaías vai dizer mais à frente que ela não volta vazia, ela não muda. Deus falou e vai se cumprir conforme o que Deus falou. O capítulo vai prosseguir descrevendo a grandeza e a soberania de Deus. Gosto muito do capítulo 40, por ele apontar a soberania de Deus. Eu acho que é algo que nos nossos dias precisamos nos atentar. Leia com atenção o capítulo 40, ok? E aí ele fala que Deus criou o universo e o sustenta, né? E cuida do seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas. Mais uma vez, apontando Deus como essa figura do pastor, como está lá no Salmo 23. Isaías vai terminar com um chamado para confiarmos em Deus, que fortalece os fracos e renova as forças do que esperam nele. Se tem algo que eu e você precisamos fazer, é confiar no Senhor. Confiar nele, confiar nele, confiar nele. Não tem nada melhor do que depositarmos a nossa confiança no Senhor. Mateus 3,3 nos indica João Batista como essa voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Vamos para o capítulo 41 de Isaías, capítulo 41. Capítulo 41, o propósito é assegurar a Israel a proteção e a ajuda de Deus contra os seus inimigos. O capítulo 41 começa com Deus chamando as nações que se apresentem a Ele e serão julgadas, destacando sua soberania sobre a história e os eventos. Então, cale-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir essa questão. Né? Então, é muito interessante esse convite de Deus para as nações estarem diante dele. O texto continua, Isaías continua, e aí Deus assegura a Israel que ele os escolheu e os protegerá, prometendo que os inimigos de Israel serão destruídos. Olha só o verso 8. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, eu disse, você é meu servo, eu escolhi e não rejeitei.
E aí eu quero te lembrar que lá em 1 Pedro, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eu e você somos raça eleita, sacerdócio santo, nação escolhida do Senhor. Quando nós somos escolhidos de Deus, nós podemos nos apegar a essa segurança e a essa certeza. O capítulo 41 continua, e aí do verso 17 até o verso 20, nós vemos que Deus promete transformar o deserto em um lugar fértil e abençoando o povo com abundância. Isso é muito lindo também. E o capítulo 41 vai terminar. Deus desafia os ídolos a provarem seu poder, contrastando a impotência deles com sua própria majestade e a sua própria força. Entendeu? Então, isso é muito lindo, porque, novamente, Deus aponta para quem Ele é, e Deus aponta também para a nação de Israel, que os ídolos não têm a força que o nosso Deus tem. Vamos para o capítulo 42? Propósito: anunciar o servo do Senhor e sua missão redentora. Né? Então, olha como começa. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido a quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Pastor, quem é esse servo? Você já sabe. O livro de Isaías é um livro messiânico, ele está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa forma que Isaías apresenta Jesus, que é, na verdade, um termo cristológico, nós estudamos isso no seminário, servo do Senhor. Isaías 53, nós vamos chegar lá, ele apresenta Jesus como servo sofredor. Né? Então, ele vai trazer justiça às nações. Este servo é caracterizado por sua mansidão, fidelidade e compromisso em estabelecer a justiça sem desfalecer. Deus declara que o escolheu e o sustentará, seu servo, que será uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, trazendo libertação e cura. Então, quando você vê até o verso 9, você vai ler e vai falar assim, não tenho dúvida, é Jesus. E aí o capítulo inclui um cântico de louvor a Deus por suas obras maravilhosas e a promessa de libertação. E aí do verso 10, né? Do verso 10, nós vamos ver aqui, ó. Verso 10. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes. Ele vai continuar e ele caminha para o final, nos mostrando que Deus também exorta o povo a abandonar a idolatria e confiar plenamente nele. Versos 14 até o verso 21. Tanto que no verso 18 aqui tem um título da minha Bíblia, NVI, que está assim, a cegueira de Israel. Por que cegueira? Porque eles estão olhando para um ídolo e a cegueira é tão grande que nos dias de Isaías eles estão olhando. Eles entram no templo para adorar a Deus, estão olhando para uma imagem de Baal e não conseguem diferenciar Baal do próprio Deus. Então, toda idolatria, ou tudo aquilo que me leva a colocar algo ou alguém, ou qualquer coisa no lugar de Deus, é uma cegueira espiritual muito grande. Por que uma cegueira espiritual? Porque ninguém é como o nosso Deus. Ele é o único que deve ser adorado. O único que deve ser adorado. O único que deve ser adorado. Então, capítulo 42, aponta Jesus como servo sofredor, esse servo do Senhor, não servo sofredor, isso vai ser em Isaías 53, servo do Senhor. Vamos ter um cântico, um novo cântico, e depois apontando para a cegueira de Israel. Se eu estou colocando algo no lugar de Deus, isso é resultado de uma cegueira. Eu oro em nome de Jesus para que na minha vida e na sua vida, nossos olhos possam se abrir, toda escama possa cair, e eu e você, irmãos, não sejamos pegos nessa cegueira que a nação de Israel pegou. Que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.